Agora o assunto é política aqui no Expresso TMC. A oposição dá como certa a derrota de Jorge Messias, no Senado para o Supremo, enquanto os governistas mantêm aí silêncio e evitam se posicionar publicamente sobre o tema. A gente faz conexão com Brasília. O João Pedro Melo tem as informações pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a indicação de Jorge Messias para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal já está publicada no Diário Oficial da União. Diante disso, muitas entidades, associações e parlamentares têm parabenizado Messias pelas redes sociais, só que a indicação não agradou a todo mundo. Com isso, o problema é que o clima entre senadores está começando a ficar tenso. Isso porque está começando, inclusive, pela presidência do Senado. Davi Alcolumbre não teria sido consultado ou informado previamente sobre a escolha, que é uma prerrogativa do presidente Lula. E isso teria gerado uma espécie de constrangimento e também resistência dentro do Senado Federal. Só que nos bastidores a informação de fato é outra. Ele foi sim informado, mas não apoiou o nome de Messias e segue ou seguia até recentemente defendendo outro nome, do ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Pacheco é visto hoje como uma opção do presidente Lula para o governo de Minas Gerais em 2026. Ele já presidiu o Senado, tem ali uma grande proximidade com o presidente da República e inclusive estava contando já com um amplo respaldo entre os senadores. Só que aí a não escolha de Pacheco para essa vaga ampliou a insatisfação. O fato é que 3 dias atrás, numa entrevista lá no Congresso, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, tinha falado da simpatia que tinha pelo nome de Pacheco. Só que, rapidamente, ele fez questão de dizer que essa escolha era uma prerrogativa do presidente Lula. E, de fato, o presidente escolheu o nome de Messias, que agora vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois vai ter que ser levado ao plenário da Casa. Messias precisa da validação de pelo menos 41 senadores para poder ocupar de fato esse cargo. Na verdade, 41 mais um, ou seja, 42 senadores. Agora o próprio governo reconhece o risco e, como alerta, está levando em conta o caso de Paulo Gonet, a recondução de Paulo Gonet, que foi votada há cerca de 2 semanas e passou pela sabatina com placar apertadíssimo, 48-26. Em resumo, há uma tensão visível nesse momento no Senado, uma falta de articulação prévia, nomes divergentes, um terreno difícil para que Messias avance com tranquilidade. O que a gente quer dizer com isso? Que agora será preciso fazer um esforço de bastidor. Messias vai precisar fazer aquele corpo a corpo, cara a cara, vai ter que beijar a mão de muitos senadores para conseguir um apoio na Comissão de Constituição e Justiça e, obviamente, também no plenário do Senado. E isso pode gerar uma espécie de tranco no governo. Com isso, o Palácio do Planalto também começa a articular, começa a trabalhar nos bastidores para que o nome de Messias seja de fato aprovado e ele se torne o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Valeu, João Pedro Melo. Aquele abraço para você, obrigado pelas informações, A gente falou bastante sobre esse assunto ao longo desta sexta-feira aqui na programação, da TMC, já que repercutiu bastante, em Brasília, na capital federal. E em entrevista, aqui a nossa emissora, aqui a TMC, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, ele comentou a indicação, de Jorge Messias ao STF e disse que a decisão representa uma traição de Lula ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar. Eu agradeço, Joana. Na verdade, a traição não é minha, Eu sou oposição. Sim, claro. O Lula não tem nenhum compromisso comigo. A traição que eu vejo, palavra talvez um pouco forte, mas talvez cabível, porque o Rodrigo Pacheco, que é um potencial candidato, foi alguém que, a meu ver, não deveria ter feito dessa forma, mas deu governabilidade ao Lula nos 2 primeiros anos do governo. Inclusive, o Lula o elogiava, afirmando que ele era um esteio da democracia. E aí, quando tem a oportunidade de colocar alguém que é um esteio da democracia na visão do Lula no STF, ele simplesmente prefere colocar alguém que está umbilicalmente ligado a ele. Então, a traição nesse sentido, mas não é a minha. A minha ele não deve nada, ele deve sim à população brasileira e às pessoas que o apoiaram no Senado Federal. E o senador Isalci Lucas, do PL, também conversou com a TMC sobre a indicação e afirmou que Messias não tem a menor chance de ser aprovado. Vamos acompanhar. Então, só esse aspecto já seria suficiente para rejeitar. Segundo, como você falou, o Gonet
teve 4 votos apenas de vantagem. E isso com o apoio integral do presidente do Senado. O Davi, né, como é presidente, ele tem realmente uma liderança com vários senadores. Então, como a indicação dele foi o Rodrigo Pacheco, e ele já sinalizou isso várias vezes para o presidente Lula, eu não vejo nenhuma chance do Messias ser admitido, né? Porque nós só temos essa opção, rejeitar ou aprovar. E a oposição não vai dar mole para isso também. Nós vamos votar contra essa indicação.